Olá, boa noite, boa noite. Eu acho que já tínhamos conversado sobre esse curso que a gente vai dar. É um curso superficial, rápido, relâmpago, mas para dar uma chance a quem pretenda fazer o concurso do Tribunal de Justiça de nível médio, não é analista, tá? Técnico judiciário, nível médio. Aqueles que não têm tempo para fazer cursinhos e nem têm dinheiro para pagar os cursinhos, tá? Então a gente vai dar uma força para esse pessoal. Temos aí 50 e poucos dias só, portanto temos que agilizar. Estou tentando resumir um livrinho todo em 5 aulas. Então, isso em processo civil. Mas é isso que eu estou tentando fazer o máximo e eu espero que vocês entendam as nossas deficiências. Estou na minha casa, dentro do meu escritório, tentando improvisar aqui um estúdio. Estamos já elaborando a construção de um estúdio, que a gente pretenda dar essas aulas para esses alunos que têm mais dificuldade financeira e de tempo também. Todos terão que ter oportunidade para fazer um bom concurso. Gente, se você não passar no Tribunal de Justiça agora de nível médio, você pelo menos já começou. Não para mais, continue. Nós vamos dando aulas, várias aulas para nível médio, tá? Até que você se sinta absolutamente competente para passar em um desses concursos. Peguei o edital, já vi que são 90 vagas, não se preocupa, isso deve ir a muitas e muitas e muitas vezes mais do que isso, com certeza absoluta. Não esquece de fazer logo a inscrição para você ficar livre disso, que vão até dia 15 de outubro, tá? Dia 23 de novembro é a prova, eu espero estar lá presente para dar uma força para quem estiver por perto. Também é importante lembrar aqui, que eu anotei aqui, foi o seguinte: se você tem idade mais avançada, não se preocupa, porque se tiver empate, você tem vantagens, tá? E finalmente, que nós temos algumas matérias. Quais são as matérias que vai cair? Né? Português, essa aí eu não vou me meter com isso não, isso você tem que estudar. Na parte de direito administrativo, são só noções, é facílimo, facílimo. Um abraço, meu grande amigo Leandro Veloso, excelente professor de direito administrativo, é só noçõezinhas. Noções de direito constitucional, um grande abraço ao meu amigo João Mendes, Flávia Bahia, que são meus ídolos no direito constitucional. Noções de direito processual civil, aí eu mando um abraço para o professor Alexandre Câmara e também para o Eric Navarro, do curso ênfase. Noções de direito processual penal. E finalmente vamos falar sobre as custas judiciais em legislação específica, CODIGERT, tudo isso a gente vai comentar. Eu tenho a impressão que a gente aí com mais 20 aulas mais ou menos, a gente conseguirá abranger bastantes temas para que você não chegue nessa prova zerada. Vamos falar sobre jurisdição, processo civil. O processo civil, ele é a alma do direito. Você aprende que matar não pode, né? Enfim, que desapropriar não pode. Você aprende direitos, né? Você pode casar, pode separar, pode fazer divórcios e tal. Mas como é que você faz acontecer o direito? Através do processo. Então é isso que vocês vão trabalhar no Tribunal de Justiça, né? Vocês vão ver lá o processo. Então, a primeira coisa que tem que se falar em processo civil é um tal de jurisdição. Jurisdição é falar o direito. É o juiz dizendo quem tem razão, quem está com o direito. O juiz do tribunal vão exercer a tal da jurisdição. Mas a jurisdição, quer dizer, esse exercício do que o Estado pode exercitar, dizer o seguinte: olha, você tem razão e você não tem. Olha, você está condenado, você está absolvido. Essa jurisdição, ela tem limitações. Tem limitações, né? Existem juízes que só podem exercer a jurisdição em determinado local. Então, estou falando que é uma jurisdição territorial. Outros só podem exercer também a jurisdição dentro daquele território, mas em determinada matéria. Então, estou dizendo que tem uma jurisdição material, onde o critério de definir a competência dele é um critério da matéria.
Então, como competência é um termo, é um assunto bastante complexo, não dá para levantar aqui, e eu preciso falar rápido, de maneira superficial, eu quero dizer que jurisdição, quer dizer o direito, ela é exercida para todos. Muito bem. No entanto, se eu tenho uma causa trabalhista, eu tenho que buscar um juiz de competência trabalhista, na área onde eu exerço o trabalho. Portanto, da área, uma jurisdição limitado pelo território. Se essa pessoa que cometeu esse ou aquele deslinde social vai ser julgada, essa pessoa é um senador, então em função da função dele, eu diria que agora a jurisdição tem uma competência funcional. Por isso que a competência ela é determinada pelo local, determinada pela matéria, determinada pela função da pessoa que está sendo julgada ou não. Pois bem, gente, lembra apenas que o Tribunal de Contas não tem jurisdição. Pode ser uma perguntinha de prova, tá? Tribunal de Contas não tem jurisdição. As decisões dele são administrativas e não jurisdicionais. A jurisdição, se ela atua porque alguém provocou. Se ninguém provocar, ela fica parada. O juiz dormindo está, o juiz vai continuar dormindo. O juiz só vai ser levantado se alguém acordá-lo, ou seja, se alguém provocá-lo para ele exercer a jurisdição. Então, quando eu falo que a jurisdição é inerte, isso é um princípio, né, da inércia jurisdicional, eu estou dizendo que a jurisdição vai ser exercida, desde que você provoque a jurisdição. Ou seja, que você provoque o juiz a exercer a jurisdição. Então, esse é o princípio da inércia. É claro que o juiz, em algumas oportunidades, ele exerce a jurisdição, ele atua independente de provocações. São as matérias importantíssimas chamadas matéria de ordem pública. Ou seja, que o interesse público é tão grande que o juiz diz, olha, eu não vou esperar nada, eu vou agir. Eu vou agir. Nem precisa me pedir, eu vou agir. Então, as matérias de ordem privadas, particulares, o juiz não se mete. Ele só faz aquilo que você pedir. Mas algumas matérias são tão importantes que o público tem tamanho interesse que o juiz atuará, independente de provocação. Onde não há mais ali a inércia. Ele atuará chamado de ofício. Ok? Muito bem. Existe um princípio muito importante, que pode ser até que seja uma perguntinha básica para vocês, é o princípio da congruência. O princípio da congruência é quando eu digo que o juiz só pode responder, ou só pode te oferecer uma decisão dentro daquilo que você pedir. Se ele te oferecer numa sentença além do que você pediu, ele está dando uma ultra petita. Não pode. Se ele responder aquilo que você nem comentou, você está dando uma extra petita. Também não pode. Ou se ele não responder a tudo que você pediu, ele está tendo uma decisão citra petita. Isso em termos técnicos. Lembrando que eu estou tentando ajudar quem está em nível médio e ainda não teve grandes noções de direito. Por isso, um linguajar mais simples. Pois bem, então o princípio da inércia é fundamental. O juiz, dentro do princípio da congruência, ele só pode responder nos limites de que foi solicitado, foi pedido. Portanto, se é uma solicitação, se a resposta é menor, é citra petita. Se a resposta é muito maior, é ultra petita. Se é fora do que foi pedido, matérias até diferentes, eu diria que é extra petita. Guarda isso, que de repente você pode responder uma perguntinha lá. Muito bem. Falamos sobre a ação. A ação é a sua capacidade de agir, que está ali em jogo.
você pode ir a juízo, isso é uma atitude, isso é uma ação, isso é um agir. Você pode chegar lá e pedir uma coisa absurda e o juiz falar, olha, não vou fazer nada disso. Não tem importância, porque na verdade o que eu estou dizendo é que você pode ir a juízo. O que se fala é que você tem o direito de agir, independentemente se o juiz vai te dar aquilo que você quer ou não. E quando você for agir, vão ser necessários que você tenha, e que o direito tenha o interesse nisso aí, e que tenha legitimidade. O mais importante é a legitimidade, tá? É que você tem uma pessoa, esta pessoa é que pode estar no processo pedindo alguma coisa, em nome de alguém ou não. Mas ele tem que ser legitimado. Não pode alguém que não tem nada a ver com a história entrar num processo pedindo alguma coisa que também tem nada a ver com ele. Ele não é legítimo. Então, interesse e legitimidade são condições para você agir. E você vai dizer isso é condições da ação. Então, quando falar na prova condições da ação, você já sabe que é aquele interesse, é aquela legitimidade e a possibilidade do pedido ser recebido pela justiça. A possibilidade é meio questionada, mas importa. Importa que interesse e legitimidade é o mais importante. Muito bem, vamos falar sobre mérito. Quando o juiz julga o mérito, o que é julgar o mérito? Julgar o mérito é julgar os pedidos que você efetivamente fez. Mas antes dele julgar, olhar os seus pedidos, ele vai olhar outras coisas antes. Ele vai olhar as condições da ação e os pressupostos processuais. Ele vai verificar se tem interesse, se tem legitimidade, se depois de ver que as várias condições da ação e os pressupostos, que vamos falar depois com mais calma, já estão satisfeitos, aí sim, depois que está tudo certinho, que ele vai olhar quais são os pedidos. Ora, se você olha que o camarada que está aqui demandando uma ação não tem nada a ver com isso, não é legítimo, ele nem vai olhar o pedido. Ora, então eu digo que ele está extinguindo o processo como? Sem julgar o mérito.